O Tudo Celular testou todo o potencial das câmeras do Mi Note 10 e o intermediário da Xiaomi realmente surpreende pela qualidade das fotos. Por isso, decidimos dar uma olhada também na variante Pro, que promete ser ainda melhor, sem falar que possui mais memória, o que deve ajudar a resolver o problema da multitarefa limitada da versão mais barata. Será que vale a pena pagar mais caro neste modelo? É isso que você confere nesta análise completa do site tudocelular.com. Por fora não há nenhuma diferença entre as versões do Mi Note 10. Você tem um celular muito bem construído, com estrutura em peça única de metal com traseira de vidro e curvatura acentuada nas bordas. Isso também se aplica ao vidro frontal. Apesar de ser um intermediário, ele tem preço mais salgado que os flagships da Xiaomi. Então você poderia esperar por um carregamento sem fio ou uma certificação IP para proteção contra água, mas não há nada disso aqui. Mas, ainda assim, é um celular completo e que tem como extra um emissor de infravermelho no topo, permitindo usar o aparelho como controle remoto. O que pode incomodar alguns é a curvatura da tela. Ele não é o primeiro com design similar e não será o último, mas esta curvatura é mais estética do que funcional. Se você curtiu o Mi Note 10, também vai gostar do Pro. Ele possui exatamente o mesmo painel do outro modelo. A tela tem brilho alto para garantir boa visibilidade contra o sol. Há suporte HDR10 e baixa emissão de luz azul para usar o Mi Note 10 Pro confortavelmente no escuro. Reprodução de cores e ângulo de visão estão dentro do esperado para um aparelho realmente premium. A Xiaomi curte uns tons mais frios, mas se você não é fã daquele branco levemente azulado, você pode corrigir isso facilmente nas configurações. Já a parte sonora poderia ser melhor. Só tem um alto-falante, o que limita a experiência multimídia com áudio a apenas mono. A potência sonora decepciona um pouco pelo preço cobrado por ele, mas a qualidade é muito boa. Também não há fones de ouvido nesta versão mais cara. Pelo menos você terá a entrada padrão P2 para conectar qualquer fone que possua. É uma pena que o Mi Note 10 Pro não venha com o Snapdragon 855. A Xiaomi decidiu usar a mesma plataforma da Qualcomm presente no modelo mais barato. Mas isso quer dizer que os dois entregam um desempenho similar? Não necessariamente. O Note 10 sofreu no nosso teste de velocidade. A falta de otimização da MIUI 11 complicou o multitarefa, fazendo o celular recarregar vários apps. Como o Pro vem com mais RAM, ele não sofre do mesmo problema. Em benchmarks, os dois entregam um desempenho similar. Isso era esperado, afinal de contas, quantidade de RAM não interfere no AnTuTu. E em jogos temos desempenho melhor no Pro, não tanto pelo aumento de memória, mas porque o software deste está melhor otimizado e não apresenta quedas constantes no PUBG, como visto no Note 10. Outro ponto em comum entre os dois modelos é o tamanho de bateria. Ter 5.260 mAh é muito para qualquer tipo de usuário. Mesmo que você não largue o celular nem um minuto, ele vai entregar autonomia suficiente para um dia inteiro. E para quem não joga ou exagera no brilho de tela, é possível ter bateria para 2 dias. É a mesma autonomia vista no modelo menor e isso já era esperado com o mesmo hardware e tela em ambos. Enquanto muitos celulares intermediários de 2019 passam quase 2 horas na tomada para ter a bateria recarregada, o Mi Note 10 Pro leva pouco mais de 1 hora. É um tempo muito bom e nós temos isso graças ao potente carregador de 30 watts. Uma coisa que nos incomodou profundamente no Mi Note 10 foi o seu software mal otimizado. A Xiaomi acabou dando um pouco mais de atenção para a variante Pro e não vemos tantos engasgos nesse aparelho. Os recursos da MIUI 11 são os mesmos entre ambos. O infravermelho realmente ajuda nas horas em que você não encontra o controle remoto da TV ou do ar-condicionado. O app inclusive já vem pré-instalado, assim como o de rádio FM. E chegamos ao ponto principal do Mi Note 10 Pro, a sua poderosa câmera de 108 megapixels. A única diferença para a versão mais barata é que esta aqui traz uma lente adicional que ajuda na claridade em alguns cenários, mas no geral a qualidade das fotos é bastante similar. Por padrão, você não verá fotos com todos os pixels prometidos pela Xiaomi. O software da câmera comprime 4 em 1, resultando em imagens finais de 27 megapixels. Você até pode mudar isso nas configurações para explorar todo o potencial da câmera, mas a diferença é mínima e nem compensa o aumento no consumo de armazenamento. A Xiaomi finalmente conseguiu acompanhar Apple, Google e Samsung com seus flagships. O Note 10 Pro registra excelentes fotos. Claro que nem sempre ele leva melhor contra as demais. O seu HDR, por exemplo, funciona muito bem, mas aqui a linha Galaxy Note 10 ainda faz um trabalho melhor. A lente grande angular pode não ser tão ampla quanto a de alguns flagships, mas registra fotos de ótima qualidade, até mesmo superiores que rivais mais caros, como o iPhone 11 Pro Max. O software corrige bem a distorção de lente e as cores ficam próximas daquelas registradas com a câmera principal. O que surpreende é o zoom do Note 10 Pro. Há 2 câmeras dedicadas para isso, uma delas oferecendo uma aproximação de 2 vezes e outra com zoom de 5 vezes sem apelar para software. A qualidade é superior a outros que oferecem apenas zoom digital. E o melhor aqui é você poder aproximar um objeto muito distante em até 50 vezes sem comprometer muito a qualidade. É algo similar ao que a gente vê no P30 Pro, mas pagando muito menos por isso. Um ponto fraco dos intermediários da Xiaomi sempre foram as fotos noturnas. E esse não é o caso do Note 10 Pro, que mais uma vez fica no
no mesmo patamar de flagships mais caros. Ele pode até sofrer um pouco com os ruídos ou não ter um modo noturno tão eficiente quanto o do Pixel 4 XL, mas a diferença é pequena. A câmera macro permite chegar muito próximo do que você deseja fotografar sem sofrer com o foco. A quantidade de detalhes registrados é impressionante. O efeito retrato faz um bom recorte entre os planos, porém perde muita qualidade em locais mais escuros, mostrando muitos ruídos. Já a frontal desativa o HDR ao usar o modo retrato e nós temos um céu completamente estourado. Infelizmente, isso é bastante comum nos celulares da Xiaomi, mas a qualidade da selfie em si é muito boa. Assim como o Mi Note 10, o Pro também não grava vídeos em 4K 60 fps. E se isso for um problema para você, você vai ter que investir em algum flagship como o Mi 9 da própria Xiaomi. O que importa é que esse intermediário chinês grava vídeos com ótima qualidade e até melhor do que alguns tops por aí, como o Pixel 4. Seu foco é ágil, ele controla bem os tremidos e não apresenta ruídos exagerados em locais com iluminação mais precária. Claro, já vimos melhores, mas é o suficiente para ter filmagens boas. A captura de áudio é estéreo, mas aqui não é tão boa como as da linha Galaxy S ou Note. Como visto, o Mi Note 10 Pro é um celular intermediário com câmera top de linha. Esse, sem dúvidas, é o seu maior diferencial, mas a Xiaomi cobra caro por isso. Ele ainda sai mais em conta, do que modelos avançados da Apple e Samsung em alguns países, mas até mesmo a versão mais simples dele tem preço de flagship aqui no Brasil. Vale a pena pagar muito em um intermediário só pela câmera? Por mais que seja um aparelho interessante, você encontrará opções melhores. O Galaxy Note 10 Plus já aparece por menos de R$4.000 e tem câmera similar, porém com desempenho muito melhor. Só a bateria que rende menos. O iPhone 11 Pro Max é o mais rápido da atualidade. Tem câmera igualmente boa e bateria dura o mesmo, porém custa mais caro. A vantagem do iOS é a sua fluidez impecável perto do que a MIUI oferece, além de atualizações por vários anos, coisa que a Xiaomi nem sempre leva a sério. O que mais impressiona é ver que a Xiaomi agora consegue competir com o Google, que sempre foi referência em câmera. O Mi Note 10 Pro até supera o Pixel 4 XL em alguns cenários e tem uma filmadora mais competente. O desempenho fica um pouco abaixo, mas a bateria dura muito mais. O Mi Note 10 pode ser encontrado oficialmente no Brasil com preços que partem de R$4.000. Já a versão Pro ainda não teve lançamento por aqui, mas já imaginou o valor que seria cobrado? É realmente complicado recomendar um intermediário com preço tão absurdo e mesmo que você parta para importação, ele não sai barato. As suas câmeras realmente impressionam e não devem para modelos mais avançados. É uma pena a Xiaomi não ter incluído um Snapdragon 855 nele, o que o tornaria um flagship competente com um custo-benefício muito interessante. Mas entre o Mi Note 10 e a versão Pro, recomendamos ir no mais barato se a câmera for o mais importante para você. E se você quiser saber quais são os melhores preços do Mi Note 10 Pro, o tudocelular.com tem uma tabela completa para te ajudar. Confere o link na descrição. Queremos saber o que você achou dessa versão mais potente do Mi Note 10. Deixe seus comentários aí embaixo. Eu fico por aqui e até a próxima.